Olá, pessoal, tudo bem? A nossa cidade de hoje vai falar sobre habitação. Vamos falar sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal. Para falar sobre o assunto, nós temos convidados muito especiais. Em primeiro lugar aqui, a Edna Rodrigues, 42 anos, baiana de nascimento, formosense de coração, corretora de imóveis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. A Flávia Cristina, correspondente bancária da Caixa, 30 anos, formosense. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Samir Saori, nosso vice-prefeito, empresário, arquiteto e urbanista, tem 34 anos. Seja bem-vindo, Samir. Muito obrigado, Fernanda. Boa tarde. Olá a todos. Muito obrigado, Fernanda, Edna, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês. Samir vai ser meu co-host, vai me ajudar a conduzir esse programa. Afinal de contas, ele é construtor, entende muito sobre a área. E, para nós, é muito importante tirar algumas dúvidas, principalmente aqui em Formosa, onde o governo do estado de Goiás está fazendo uma ação, que é o programa Casas a Custo Zero. Essas casas, elas são distribuídas pelo governo do estado de graça para a população. E abriu uma oportunidade das pessoas se interessarem mais pelo tema do Minha Casa Minha Vida. Então, existe diferença desses programas habitacionais. O objetivo é garantir uma moradia digna para as pessoas. E esse programa de hoje, a nossa cidade com a delegada Fernanda, nós vamos falar especificamente sobre o Minha Casa Minha Vida. Bora começar? Flávia, vamos começar com você. Para quem o programa Minha Casa Minha Vida é destinado? Fernanda, o Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do federal, onde ele é destinado às pessoas que não possuem imóvel e possuem renda familiar até R$ 8.000. Então, esse percentual de renda, ele enquadra no Minha Casa Minha Vida. Existem algumas faixas de renda e essa questão da renda também é uma coisa que tem muitas dúvidas, né, Samir? As pessoas elas ficam na dúvida para saber o que caracteriza. Vocês podem explicar um pouco mais a respeito disso? O que caracteriza essa faixa de renda? Como se comprova essa faixa de renda? Eu acho que essa é a principal dúvida, sem a qual você não pode nem entrar com esse pedido aí para participar do programa governamental. É importante entender, Fernanda, que o Minha Casa Minha Vida ele é dividido em 3 faixas, né? Faixa 1, 2 e 3. Dentro dessas faixas, como que essas faixas são definidas? Com a renda familiar, né? E depois tem a diferenciação também da taxa de juros e de subsídio. Flávia vai poder nos ajudar em relação a estas dúvidas, ou seja, quanto menor a renda, maior a possibilidade de ganhar subsídio e menor a taxa de juros. Para as pessoas entenderem, o que é subsídio, Samir? Subsídio é um auxílio que o governo dá para o primeiro imóvel que a pessoa está adquirindo. Então, qual é o teto de subsídio? Qual é o máximo que uma família pode ganhar do governo federal ao comprar um imóvel? Pelo Minha Casa Minha Vida, R$ 55.000, não é isso, Flávia? Até R$ 55.000, o governo vai lá, banca e fala, o resto você paga. Tipo isso, Flávia? Isso mesmo, Fernanda. No Minha Casa Minha Vida, o cliente ele pode ganhar até 55 mil de incentivo, né? E o restante que falta, ele pode financiar pela instituição Caixa Econômica e ele pode complementar também um percentual com recurso próprio ou FGTS. Ele pode financiar em até quanto tempo? O prazo máximo é 420 meses. E isso dá quantos anos? 35 anos. Então, ele sai do aluguel, ele começa a pagar algo que é dele, que passa a ser dele a partir de então, ainda ganha um incentivo do governo e, para isso, precisa ter uma renda familiar até R$ 8.000. Mas o que é essa tal de renda familiar, pelo amor de Deus? A renda familiar, Fernanda, é a composição da renda ali do casal, da família. Né? É onde o marido e a esposa eles podem somar a renda para poder enquadrar no percentual da renda familiar. É quanto eles ganham, é o salário deles juntos. Isso. E quem não tem carteira assinada? Quem não tem carteira assinada, no caso da maioria dos autônomos, né, que não tem vínculo ali, não tem como comprovar, eles podem entrar no programa, mas a gente utiliza o extrato bancário para comprovar a renda. Extrato bancário, você mostra as suas movimentações, uma estimativa de quanto entra e quanto sai da sua conta. Isso. E, com base nisso, define qual é a renda familiar e, com base nisso, quanto que o governo vai te dar de subsídio. É isso mesmo, Sam?
É isso mesmo, né? A comprovação dos extratos bancários e também, se o autônomo tiver a declaração de imposto de renda, ele pode anexar também, que vai ajudar ele na compra do imóvel. É importante entender que o Minha Casa Minha Vida hoje, ele teve um upgrade, né? Então, assim, uma família, inclusive, Fernanda, é importante salientar que quando a família se une nesse processo, ela adquire algumas facilidades. Então, se eu for fazer, por exemplo, o financiamento de maneira individual, talvez a minha taxa de juros com a renda talvez possa até ser mais alta do que se eu unir com a minha esposa, com um familiar, para ter a soma ali a soma da renda mensal, né? Então, assim, hoje o Minha Casa Minha Vida financia até quem tem uma renda familiar de R$ 8.000, né? Importante entender também que existem faixas de valores, ou seja, eu ganho até R$ 8.000. Qual que é o valor máximo do imóvel que eu posso adquirir aqui em Formosa pelo Minha Casa Minha Vida? Isso é importante também. Hoje o valor máximo é R$ 350.000, um imóvel que você pode adquirir pelo Minha Casa Minha Vida. Então, isso também é importante as pessoas entenderem. Isso que eu queria até saber, eu vou até passar para a Edna agora, que é isso, assim, qualquer imóvel pode ser financiado pelo Minha Casa Minha Vida? A pessoa está andando aí na rua, está nos assistindo, tem o imóvel dos sonhos, viu lá, gostou, eu quero comprar esse imóvel, eu quero financiar por esse programa do governo. É possível? Qualquer imóvel é possível ser financiado? Como que funciona, afinal de contas? Sim, Fernanda, desde que esse imóvel ele esteja assim, em condições, né, favoráveis para ser financiado e que ele esteja também averbado. O que é averbado? É constar na matrícula dele a área construída do imóvel, né? Então, se constar a área construída, né, então a gente visita o imóvel e vê se ele está apto para ser financiado. É possível, sim. Só imóveis novos pode ser financiado Minha Casa Minha Vida? Não, imóvel usado também. São imóveis novos e usados que podem ser financiados pelo programa, né? É uma outra questão importante também, né, de entender que você pode adequar, né, o imóvel que você desejar para adquirir aí a sua casa. Antigamente eram só imóveis novos, hoje você já tem essa possibilidade de fazer também os financiamentos para imóveis usados. E quem tem o nome sujo, dá para se inscrever no programa? Não, Fernanda, quem tem o nome sujo precisa regularizar. Primeiro regularizar para depois... Isso. Não adianta nem tentar ir atrás do Minha Casa Minha Vida. Mas e quem não tem o nome sujo, tem uma casa ali que está na faixa que o Samir falou, na faixa de até 350 mil, tem uma renda familiar boa, quer fazer... Qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? Tem que procurar quem? É a Flávia? É a Edna? É o Samir? É quem? Como Primeiro funciona? passo, o cliente ele precisa procurar um correspondente bancário ou até mesmo a agência da Caixa para fazer a aprovação da carta de crédito, né? Com a carta de crédito aprovada, ele vai procurar a imobiliária, o construtor, para escolher esse imóvel. Isso é tão importante, Fernanda, que é o seguinte, eu estou na ponta, né, como incorporadora e construtora. Quando os clientes chegam direto a mim, por exemplo, qual que é o primeiro passo que eu indico aos clientes? Vá no correspondente bancário. Olha Por só. quê? Porque é o seguinte, às vezes ele está idealizando comprar uma casa de 150 mil, por exemplo, mas a renda familiar dele possibilita ele comprar uma de 300. Então, qual que é o primeiro passo? O seu nome está limpo, a sua documentação está ajustada de acordo com as exigências da Caixa, a sua aprovação ela sai em questão de minutos ali, Olha se estiver só. tudo certo e organizado, já é aprovado o crédito. Então, a partir do momento que ele aprovou, peraí, eu tenho aprovado R$ 200.000 aqui, então vou procurar se a construtora tem esse imóvel de R$ 200.000, que é o meu perfil. Então, a Flávia está correta nessa questão, que o primeiro passo realmente é procurar um correspondente bancário, né? Se chegar no construtor ou na própria corretora, ela também vai fazer a mesma indicação. O primeiro passo é a aprovação do crédito. Para conseguir essa aprovação, essa carta de crédito, é muito difícil, Flávio? O que precisa? Quais são os documentos básicos para a pessoa não perder viagem e ir lá na Caixa ou lá na sua agência, né, na correspondente bancária, não perder viagem? Qual que é o básico dos documentos? A documentação básica que a gente exige é CNH, o RG, comprovante de endereço e comprovante de renda. Essa já é a documentação que a gente já consegue ali simular
já consegue fazer a aprovação do crédito. E tem que ser presencial ou pode fazer essa simulação online também? Não, a simulação pode ser online, né? A gente pede os dados. Mas para quem tem dificuldade? Para quem tem dificuldade, para quem, né, não consegue, pode ir presencialmente que a gente vai atender lá. Quem for casado, essa documentação vale para os dois, né? Vai ser para os dois, e quem não tiver a carteira assinada, por exemplo, aí entra nessa questão dos extratos bancários e da declaração de imposto de renda. Anexa isso tudo, junto com o que a Flávia falou, leva no correspondente, sua aprovação é feita em minutos. Eu achava que era mais difícil. Quantas pessoas, mais ou menos, por dia te procuram, Edna, para saber a respeito disso? O fluxo é muito grande do Minha Casa Minha Vida lá na sua corretora? Olha só, porque lá nós somos uma equipe de mais ou menos 12 corretores, né? Então, assim, a gente tem um programa lá. Hoje eu estava até fazendo uma análise lá geral desses clientes, né? Então, tem cada base de cliente lá que recebe por mês, cada corretor, então de 60, 70 clientes. Nossa! Eu peguei uma base de um corretor, hoje tinha 332 clientes. Eu falei assim, vou remover para outro corretor que está com pouco. Uhum. Então, assim, o fluxo é muito grande do programa. E eu queria só voltar um pouquinho lá, quando você falou assim, da etapa custo zero, né, que o Goiás está sendo beneficiado com isso. Eu tenho uma empresa que vai começar a fazer uma construção de 1.000 casas, tá? Essa custo zero lá no setor próximo ao setor industrial. Então, já está vindo esses imóveis para Formosa. E a outra etapa, que é a etapa... Mas essa é do governo federal, né? Do governo federal. Vai sendo construída aqui em Formosa também. Uhum. E então, entra no faixa 1. Que entra no faixa 1. Para os nossos faixa 1 até 2 salários mínimos. Exatamente. Vai entrar nesse faixa 1. Sim. Também nós temos aí a faixa 1, onde entra as casas até 208 mil, onde ali o cliente ele ganha o subsídio e ganha também o cheque moradia. Então, em Formosa, hoje nós temos uma empresa só que tem esse imóvel ganhando esse subsídio. Então, tem cliente que ganha até 90 mil de subsídio, né? Então, assim, facilitou muito para quem tem uma renda de até 1.700, 1.800, compra esses apartamentos. Construir, ter o sonho da casa própria, né, sendo realizado. Isso, é importante entender, e aqui eu quero parabenizar o governador Ronaldo Caiado, porque o estado de Goiás é o estado que mais entrega subsídio pelo estado, ou seja, o governo federal entrega até R$55 mil de subsídio, ou seja, ele aporta, ele dá até R$55 mil para quem está comprando um imóvel. Se a construtora estiver cadastrada junto à AGEAB, que é a Agência Goiana de Habitação, ela pode ganhar mais 46 mil do estado de Goiás. Então, soma-se 55 do federal, mais 46 do estadual, né? Então, esse cliente vai ganhar aí praticamente R$100 mil de subsídio, juntando as duas questões. Outros estados, Fernanda, para você ter ideia, é em torno de 15 mil, 18 mil, e o estado de Goiás, 46 mil através da GEAB. É um compromisso do governador Ronaldo Caiado que a gente consiga resolver o problema do déficit habitacional em Formosa, inclusive concedendo essas casas, né? As casas a custo zero, já são 48 moradias que vão ser entregues em breve, e já está para ser lançado novas rodadas do programa, basta que sejam disponibilizadas as áreas. Para você ter uma ideia, o Instituto Mauro Borges, ele aponta só aqui na nossa cidade, em Formosa, o déficit habitacional de 2.147 famílias. São mais de 5 mil pessoas que ou moram em condições precárias ou não têm onde morar. É muita gente que precisa, talvez por isso que, né, o local de trabalho da Flávia, da Edna, do Samir é tão, né, procurado, porque as pessoas estão em busca de realizar esse sonho de ter a sua casa própria, e com o incentivo do governo, o programa Minha Casa Minha Vida é um desses incentivos, desses subsídios, tornar possível a realização desse sonho, né, Edna? É verdade. Então, assim, é um sonho que às vezes a pessoa acha assim, distante, né? Eu comecei a trabalhar uma época falando do pessoal até da área rural, para despertar para esse sonho que trabalha em fazendas, né? E deu muito certo. A pessoa, de repente, pensa que está tão distante um sonho e está próximo. Basta ter um contra-cheque. E isso pode é importante, né? Casa. Porque tem como também você comprovar a renda rural, né? Muita gente esquece disso, né? Acha que é só a renda urbana. Tem uma faixa, né? Renda bruta familiar anual, no caso de áreas rurais, e até uma quantidade um pouco maior, né, do valor. A faixa de renda sobe, vai para até 96 mil. É isso, anual, né, Flávia? Isso mesmo. Não estou enganada. Como comprovar a renda sendo autônoma, a gente já respondeu.
Samir, quais os desafios da gente construir numa cidade como a nossa, de ser construtor numa cidade como Formosa? É importante entender, Fernanda, os desafios são enormes. Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, nós não estamos falando apenas de habitação e de habitação popular. Minha Casa Minha Vida, ela é saúde. Por quê? Porque aonde chega um empreendimento, chega a infraestrutura. Aonde chega a infraestrutura, chega a saúde. Aonde chega um grande empreendimento do Minha Casa Minha Vida, chega também a educação. Por quê? Porque esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, eles não são construídos aqui nos centros urbanos. Eles são construídos nas regiões de crescimento, de expansão urbana. Então, nós pegamos uma área ali onde não tem nada, onde não tem asfalto, não tem energia, não tem esgoto, e nós entregamos essas áreas com pavimentação asfáltica, com energia, com esgoto, e aí a gente entrega não só as casas, a gente entrega saúde. Nós entregamos também educação, porque a partir do momento que chegam aquelas famílias ali, o Estado, obrigatoriamente, tem que levar escolas, creches e etc. para aquelas regiões lá. Então, assim, os desafios são enormes, principalmente numa cidade que tem pouca infraestrutura, né? É importante que o governo, né, lance aí alguns programas de parceria privada com os construtores. Para quê? Para ajudar. Você vai desenvolver certa região, se tivesse uma parceria público-privada ali para ajudar o construtor a desenvolver, a realizar a infraestrutura ali daquela região, seria muito mais fácil, né? Então, os desafios são enormes. Outro grande desafio também é a mão de obra, né? Nós estamos em constante evolução, a construção civil também está passando por um momento de evolução, novos métodos construtivos surgindo, né? Então, assim, hoje falta um pouco de mão de obra também especializada no mercado, é necessário passar por um processo de formação dessas equipes, né, para trabalharem nos canteiros de obra, mas, apesar dos desafios, né, é gratificante você chegar numa região onde não tem nada, você habitar ela e depois você chegar com aquela família que é o sonho da vida dela, né, e você realizar o sonho de moradia, realmente é muito gratificante. Diná, você que tem essa experiência, né, como corretora de imóveis, tinha uma história, isso eu falo de modo muito coloquial, porque eu não sou da área, né, da construção civil, que as casas elas eram financiadas em locais totalmente inabitáveis, né, como o Samir falou, que não tinha asfalto, não tinha energia. Hoje, o governo federal ele exige que minimamente condições de habitabilidade sejam cumpridas. Como que funciona isso para você conseguir? O corretor ele olha, você falou que vocês fazem avaliação do imóvel, vocês veem se até um imóvel usado pode ser financiado. O que mais, para além da construção do imóvel, o que mais as redondezas ali é avaliado na hora de aprovar esse financiamento do governo federal? Olha, acaba que quando há uma avaliação, né, desse imóvel, então, vê-se o que tem no setor, né? Por exemplo, tem escola, tem infraestrutura, passa alguma linha de ônibus. Então, assim, a maioria desses setores que são construídos essas casas tem essa infraestrutura. Tem que ter, né? Tem que ter ali próximo, até mesmo para a população ali morar num local distante. Antes era um tabu você vender uma casa lá no Padre José. Isso era uma dificuldade. O cliente, até a renda dele, não tinha renda suficiente, mas ele só conseguia comprar uma casa lá. Tinha cliente que resistia e não comprava. Olha só. Hoje não. Hoje a realidade é outra. Olha, você não consegue comprar uma casa aqui no setor sul, no setor de chácara, só consegue lá. Prefiro não comprar. Hoje está mudando um pouco essa realidade. Então, a gente consegue vender a casa lá, sim, porque a renda dele cabe comprar um imóvel lá, então ele já perdeu outras oportunidades anteriormente. Eu conseguia... Hoje, assim, eu atendi clientes que arrependeram demais de não ter comprado uma casa mais distante, e hoje está pagando mais caro por essa casa, onde já poderia estar aí com 10 anos de parcela paga já. E dá para você ter um imóvel já financiado pelo Minha Casa Minha Vida e vender esse imóvel? É possível ou não? É possível. Então, algumas pessoas compram um imóvel, de repente quer mudar, quer vender, quer comprar um imóvel melhor, né? Mudou então, de cidade, mudou sei de lá. cidade, ou mudou a renda, não, quero um imóvel melhor. Então, é possível ele vender aquela casa, sim. E a Caixa, ou o banco que ele financiou o imóvel, então, lá chama-se interveniente quitante. Então, o banco quita o imóvel, né, que eu já financiei, e libera a outra parte
para o proprietário. Então, aquele comprador compra aquele imóvel tranquilamente, assim, como se fosse uma casa nova que não foi financiada ainda. Nossa, Tá? maravilhoso. Então, acabei de, assim, estar entrando num processo desse, que eu estou citando um exemplo aqui, o cliente comprou uma casa lá no Parque da Colina, então agora ele pediu para vender a casa dele, quer comprar outra casa aqui mais próxima. Então, esse é um exemplo bem recente que eu estou falando aqui agora. Excelente. Fernanda, a Caixa Econômica ela tem um setor de engenharia, certo? Então, quando eu termino de construir os nossos imóveis, nós chamamos a Caixa para que os engenheiros da Caixa venham avaliar a qualidade dos nossos imóveis. Então, a Caixa envia um engenheiro lá no nosso imóvel, depois de pronto, e esse engenheiro ele vai fiscalizar dentro dos normativos da Caixa e vai informar o cliente quanto que esse imóvel vale. Certo? A partir do momento que o engenheiro veio, fiscalizou, avaliou o imóvel, ele vai informar a Caixa, olha, esse imóvel vale tanto. A partir do momento que o engenheiro disser e informar a Caixa o valor que vale esse imóvel, que aí entra o cliente. O cliente ele pode financiar até 80% desse imóvel, de acordo com a avaliação que esse engenheiro fizer. Né, Flávia? É importante entender isso também. Sim, é fundamental, porque não é só o valor que talvez o dono, né, coloque, o proprietário. Tem ali o valor que é avaliado por um engenheiro autônomo, né, independente da Caixa, exatamente, que faz todo o processo para que digamos, fique bom para todos, né? Fique bom para quem está vendendo e bom para quem está comprando, para que também não tenha exploração ou super, né, enfim. E esse imóvel, Fernanda, ele é a garantia da instituição. Ele fica como garantia, né? Então, esse imóvel ele também tem que ser aceito, né? Então, tem todas as regras da Caixa, onde existe pavimentação, água e energia na via, né? O imóvel tem que estar em boas condições de ser habitado. Então, esse imóvel ele também passa por uma aprovação. Ele também tem que ser aceito como garantia. E na região que nós estamos, né, que é a RID, ainda nós temos aqui regras ainda mais exigentes, que é a única região no Brasil, por exemplo, que exige que as casas financiadas pela Caixa Econômica tenham laje. Em outras regiões do Brasil não precisa. Né? Algumas regiões do Brasil nem pavimentação asfáltica, mas aqui na RID a casa tem que ter pavimentação asfáltica e tem que ter laje também. E aí, quando o engenheiro vem, ele olha se tem todos esses requisitos foram atendidos, ele vai emitir o laudo, vale tanto. A partir daí, o cliente vai poder financiar 80% do imóvel. Então, é importante também que quem esteja nos acompanhando aqui, quando for pensar em comprar um imóvel, né, tem ali também uma programação financeira, né, porque a Caixa financia até 80% desse imóvel. E você vai ter algumas taxas cartorárias, impostos na prefeitura e na própria Caixa Econômica. Então, é importante ter o mínimo de educação financeira possível para ter um pouco de recurso para poder ajudar na hora da compra. Para facilitar e realizar esse sonho. Em 35 anos é possível, então, ser financiado, tem como vender o imóvel, comprar outro imóvel, esse imóvel financiado. Os documentos eu achei que fosse muito mais difícil, pelo visto não são, Não. né? Renda. Quem é autônomo consegue. Quem mora junto consegue? Consegue. Como que é feito? Não precisa, né, comprovar, de fato, o vínculo ali no casamento no civil. Né? Se você já mora ali com a pessoa, você é seu companheiro, sua companheira, você pode somar renda com ela, sim. Mas é meramente declaratório, ou seja, as duas pessoas moram juntas, quer comprar uma casa no Minha Casa Minha Vida. Basta ela ir lá e dizer para você, Flávia, nós moramos juntos, ou ela tem que ir no cartório fazer uma declaração de união estável? Não alguma precisa. Coisa assim? Não, a gente não Ser dois exige união amigos. estável. Pode ser dois amigos. Pode ser dois amigos. Só que aí os nomes dos dois ficarão comprometidos naquele imóvel, mas pode ser dois amigos. Olha só, eu achei que era a família, porque fala renda familiar, então tinha que ser uma família. Então, não. Pode ser parentes, pode ser amigos e pode ser marido e mulher, mesmo que não seja casado no papel. Isso, não é impedimento. Flávia, uma dúvida também muito importante. As pessoas que têm FGTS, elas podem utilizar esse saldo do FGTS para utilizar na hora de fazer o Minha Casa Minha Vida? Sim, Fernanda, pode sim. O FGTS ele é considerado um recurso próprio do cliente, né? Que ele pode utilizar o FGTS para comprar o imóvel. Só que para o cliente conseguir usar o FGTS, ele tem que ter 36 meses de contribuição e não pode ter outro imóvel residencial na cidade onde reside ou onde trabalha.
Inclusive, essa é uma dúvida do Minha Casa Minha Vida. Você pode utilizar esse financiamento do governo já tendo um outro imóvel? Não. O Minha Casa Minha Vida é um programa, né, para sanar o déficit de habitação. Então, ele é direcionado para aquela pessoa que não possui imóvel residencial. Mas se ele tiver um imóvel financiado e a renda dele comportar, ele pode financiar outro fora do programa. Isso. Tá? Ele pode financiar um segundo imóvel, mas não pela modalidade Minha Casa Minha Vida. Dentro dessas questões também do Minha Casa Minha Vida, é importante salientar que quando chegar o momento das taxas cartorárias, impostos, etc., o Minha Casa Minha Vida também tem alguns benefícios. Quando é a aquisição do primeiro imóvel, dentro do Minha Casa Minha Vida, ele vai pagar apenas 50% das taxas cartorárias. Não é isso, Edna? Sim, ele paga 50% lá do cartório, né? Quando é o primeiro imóvel. Então, tem o benefício das taxas, né? Quando compra dentro do programa. E como Sami bem salientou aí, né? Quando a pessoa vai comprar um imóvel, ele tem que estar assim, preparado financeiramente para isso, tá? Em alguns casos, já que nós falamos do FGTS, o valor do imóvel paga, se o cliente tiver um saldo de FGTS também pode ser utilizado para pagar a documentação, né? Então, ali, o consultor antecipa e usa esse benefício para ajudar na documentação do imóvel também. E o FGTS também, Edna, ele pode ser utilizado para amortizar o saldo devedor ou até mesmo liquidar o financiamento habitacional. Então, a pessoa pode utilizar ali de 2 em 2 anos para amortizar o saldo devedor e assim quitar o financiamento mais rápido. O interessante também do saldo do FGTS, que há pouco tempo, né, Flávia, a gente fechou um cliente lá que da Bahia, né? Então, ele usou um saldo altíssimo de FGTS. Se não me falha a memória agora, acho que era 110 mil. Né? Então, assim, o FGTS não tem limite, né? O que você tiver lá, você pode utilizar ele para ajudar a comprar um imóvel. Eu já vendi imóveis inteiros só com saldo de FGTS. O cliente tinha um saldo de FGTS altíssimo, ele comprou o imóvel inteiro com saldo de FGTS dele. Então, vocês estão falando sobre o FGTS, mas quem vai nos explicar o que é, afinal de contas, o FGTS? O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, certo? Quem tem o FGTS? Quem trabalha com carteira assinada. Ou seja, ele está trabalhando, né? É recolhido no contra-cheque dele, né? E esse valor ele é somado em uma conta, né? Que ele fica tendo uma poupança, um saldo, né? Ou seja, ele pode usar o FGTS em alguns casos específicos, né? Que a Flávia vai nos apresentar de maneira melhor, ou quando ele sai do serviço, é feita a rescisão, ele também pode receber. Agora, nos casos dos imóveis, né, como que ele pode usar o FGTS, Flávia? O FGTS, Samir, ele é utilizado na aquisição como recurso próprio, como uma entrada, né, que o FGTS pode somar com o financiamento. E ele pode ser utilizado também para amortizar o saldo devedor. Aquele cliente que já tem o financiamento e pode utilizar o recurso do FGTS para amortizar o saldo devedor ali na instituição. Eram essas as minhas dúvidas, deixo aberto aqui para as considerações finais, já agradecendo desde já a corretora de imóveis Edna Rodrigues, que esteve conosco, a Flávia Cristina, correspondente bancária, e o nosso vice-prefeito Samir Saori. Obrigado, Fernanda, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Você tem nosso respeito, nossa admiração pelo trabalho que você faz. A Edna tem também o nosso respeito, está aí na cidade já há muitos anos. Eu respeito muito a Edna, a família dela. A mãe da Edna é uma mulher iluminada. Outro dia eu falava para a irmã dela, porque a barrigada que saiu Edna foi uma barrigada de mulheres porretas, né? As irmãs dela, empresárias aqui na cidade, e ela também, uma das maiores corretoras que tem aqui na cidade. A Flávia também tem o nosso respeito, nossa admiração, uma grande profissional. E a todos que estão nos acompanhando, o processo da realização do sonho da casa própria, ele é simples, né, desde que haja uma programação correta, né? Então, não desista, não. Corra atrás do seu sonho. Aqui em Formosa tem vários construtores competentes, tem vários corretores competentes. Então, busque as informações necessárias. Aqui eu acho que foram sanadas as maiores dúvidas. E quando a gente pensa, Fernanda, para mim finalizar, nós estamos financiando uma casa em 35 anos. Mas, veja bem, o seu imóvel em 35 anos ele vai sempre valorizar, o salário vai sempre aumentar e a parcela vai sempre cair.
Então, daqui 35 anos, esse imóvel vale 5 vezes mais e a parcela vai estar 5 vezes menos, porque o salário vai subir. Então, é um grande negócio sempre a aquisição do imóvel. Só há bons motivos, então, para realizar esse sonho. Flávia? Quero agradecer, né, pela oportunidade. Obrigada aí por compartilhar esse conhecimento, né, essa gama aí de financiamento. E agradecer mesmo. E quem quiser te procurar, onde que pode ir? Pode me procurar ao lado do Tênis Clube, na Crédito Fácil. A gente faz financiamento habitacional, empréstimo e indicação também na Caixa Econômica. Samir, qual que é o seu local também, para o pessoal te encontrar? O nosso escritório é na Avenida João Espergebrim, quadra 18B, lote 5, no Sobrado Bege. Nosso escritório está lá. E nós temos empreendimentos em diversos setores da cidade, casas, apartamentos, diversos empreendimentos. Incluindo Minha Casa Minha Vida. Incluindo todos dentro do Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Edná? Então, quero agradecer. Recebi uma mensagem. Eu, delegada Fernanda, o que eu fiz? O que eu fiz, tá? Então, eu quero agradecer, tá, a oportunidade. A gente admira muito. Obrigada. Flávia é uma parceira, assim, de muitos anos, né? Desde quando eu abri o escritório em Formosa, a gente tem essa parceria forte aí, tá? Quer saber sobre financiamento, é Flávia, tá? Sabe de tudo. Samir é um construtor que a gente tem sempre trabalhado junto aí vendendo as casas que ele constrói. São casas muito boas, eu indico muito, tá? Agradeço vocês pela parceria. E queria deixar só para os clientes que estão procurando casa que, às vezes, você tentou comprar uma casa aí algum tempo atrás e não conseguiu. Então, assim, não deixe o seu sonho ser frustrado, porque, às vezes, tem algum momento aí da Caixa, dos bancos, que eles são mais exigentes na hora de aprovar um crédito, né? E tem alguns momentos que não. Então, tem clientes que tentou uma vez, não quero comprar mais uma casa, foi frustrado. Tenta novamente, nos procure lá, procura a Flávia, procure, então, para tentar novamente, não desista. O outro detalhe é que há 35 anos pagando uma casa. Mas, pessoal, se você tem um aplicativo da Caixa ou do banco que você financiar seu imóvel, recebeu o 13º, recebeu férias, você pode deduzir no saldo devedor, então ali você não vai pagar juros. Então, você vai diminui o valor de parcela, então você acaba quitando o seu imóvel mais rápido. Se você, talvez no momento, 35 vezes é muito tempo, mas você tem algum momento da sua vida que você vai ter outros valores, né, para receber. Então, você deduz. Vários clientes fazem isso, né? Perfeito. Deduz aí, paga menos juros e acaba quitando a casa um pouco mais rápido. E para quem quer te encontrar, onde vai? Então, nós ficamos ali na Ângelo Chaves, número 904, tá? Na Rua da Caixa Econômica Federal mesmo, um pouquinho mais em cima, na Formosinha, tá? Então, a gente fica ERAF, Corretora de Imóveis. Perfeito. Esse foi a Nossa Cidade, tema especial habitação, programa Minha Casa Minha Vida. A nossa cidade precisa funcionar. Até a próxima.